Boa tarde, povo angolano que se encontra na diáspora, em toda parte do mundo. Hoje chegamos ao tempo, ao momento que nós sempre no nosso canal, Ana Nekongo, conversamos assuntos relacionados ao povo angolano, e hoje queremos tanto tirar a atenção do povo angolano, porque vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que vai tocar os corações do povo angolano em toda parte do mundo, como em Angola. Hoje vamos falar dos pastores em Angola. Vamos falar das igrejas em Angola. Povo angolano, eu tanto saí de Angola há muitos anos, muito tempo. Quando saí de Angola, me lembro, havia a igreja católica, a igreja protestante, a igreja quimbanguista. Também conheci também uma igreja, o Simão Toco, que já esteve lá há muitos anos, nosso profeta do norte, o velho Simão Toco Gonçalves. Também a igreja Bom Deus, que encontrava-se no Palanca, aí ao lado da igreja, ao lado do lado do supermercado Sinatra. Era uma igreja de chapas, onde estava o pastor Lutumba. Eu conheço aquela igreja, porque eu vivia na Maianga na altura, o ano 80 e tal, 4, 5, 6, antes de eu sair de Angola para a Inglaterra. Então, na Maianga onde eu vivia, tinha lá um amigo que ia naquela igreja do pastor Lutumba, no Palanca. É assim que eu conheço aquela igreja. E não me lembro das outras igrejas. Apenas igrejas que eu acabei de citar ali são igrejas que eu conheci. Hoje em dia temos igreja, por exemplo, igreja Imut. Igreja Imut é a igreja Mensagem do Último Tempo. Incrível ouvir que a igreja Mensagem do Último Tempo, uma igreja que se encontra no Palanca, na rua L. A igreja se encontra no Palanca, na rua L, perto da 30ª esquadra da polícia. E essa igreja tem como pastor o senhor Camulandua. O nome Camulandua é um nome baluba. Mas hoje em dia o senhor apresenta-se como angolano, com o nome de Kamalandua. Ele diz que é de Damba, o pastor da igreja Imut. Hoje em dia, ele diz que é de Damba, e o nome é Kamalandua. Mas na realidade o nome do senhor é Camulandua, que é um nome baluba. Quer dizer, o senhor é baluba, não é angolano. Mas pronto, vamos conversar um pouco hoje sobre esse assunto. Povo angolano, eu sei que vocês ouviram o assunto que vamos conversar hoje sobre este pastor. Nós já não entendemos porque
a nossa Angola que nós conhecemos, Angola que era Angola do Agostinho Neto, Angola do José Eduardo Santos e hoje do Gelo, Angola que eu conhecia havia rusga, não havia pastor feiticeiros, não havia pastores que antecipava ideias de Deus. Eu não me lembro de um pastor em Angola, no tempo que eu estive em Angola, que um pastor que podia explicar a vida de um crente da igreja, um pastor que tinha conhecimento, um pastor que podia conversar com Deus para contar a um crente sobre a vida dele, um pastor que podia tratar alguém. Se você é pastor na igreja, só pode pregar com a palavra de Deus. E hoje, este pastor Kamalandwa, que encontra-se no Palanga, que é pastor da igreja Imute, este pastor tem poder. Nós não sabemos se o poder é de Deus, mas o poder que este pastor tem ele consegue tratar as pessoas. Ele consegue contar a vida de alguém. Ele tem tipo vistas que vê o futuro de uma pessoa. Ele consegue dizer a alguém que epa, tu tens problema, porque eu acabei de rezar e o Deus me disse, você tem problema com o teu pai, porque o teu pai é feiticeiro, porque a tua mãe é feiticeira, porque a tua família estão a travar a tua vida, porque o teu pai é o teu marido da noite, porque a tua mãe meteu coisas na tua casa. Povo angolano, isso é incrível. Nas igrejas angolanas, isso está a acontecer. E hoje vamos falar sobre este pastor, o pastor Kamalandwa, que Kamalandwa, Kamulandwa, que é o verdadeiro nome do pastor, porque ele é Muluba. Mas hoje o pastor tem documento angolano. Nós não sabemos como que o pastor conseguiu esse documento. Tratou bilhete angolano. O bilhete trata-se se você for angolano. Mas o pastor Kamulandwa, que hoje é Kamalandwa em Kikongo, diz que é de Damba. Povo angolano, povo do norte da província do Uís, que são de Damba. Pedimos a todo o povo do norte, que são da província do Uís, que são de Damba. Se vocês têm conhecimento dessa igreja Imute, que é a igreja Mensagem do Último Tempo, que encontra-se no Palanga, onde o pastor Kamalandwa, que diz é de Damba, gostaríamos que a família deste pastor apresenta-se para termos conhecimento da família deste homem. Porque o pastor Kamalandwa está a dividir famílias em Angola. Ele está a acusar famílias, pais de feiticeiro, de enfeitiçar filhas. Enquanto que esse pastor, ele não é angolano, mas conseguiu documentos angolanos na terra alheia. Este pastor a fazer difamação
em nome dos pais que são parentes das pessoas que frequentam a igreja dele. Esse pastor que é casado, mas namora com menina da igreja, namoras com meninas que cresceram naquela igreja, com idade de 17 anos, e a igreja tem conhecimento, você começa a namorar com uma menina de 17 anos, até que a menina atinge 40 anos. A menina não consegue fugir da igreja. É incrível, é incrível. A menina como Adelaide Enoque, essa menina começou a namorar com o pastor Kamalandwa quando tinha 17 anos. Tudo isso porque os pastores que entraram em Angola trouxeram feitiço das tribos onde eles vieram. Este pastor namora com Nininha. Nininha é também uma menina da igreja, enquanto que ele é casado com a esposa. Esse pastor trouxe o mesmo comportamento do pastor Mbia, que é congolês, que namora com as meninas, estragar a vida das meninas da igreja, que utiliza feitiço naquelas meninas da igreja, estragar as vidas deles, as vidas delas. Pergunto eu, como que o nosso governo não toma conta desse tipo dos pastores que está a dividir famílias? Como que o nosso governo deixa estrangeiro que entra em Angola à procura do caminho para ir na Europa? E essa gente consegue documento e instala-se em Angola, consegue abrir igrejas, consegue manipular os membros da igreja, consegue dividir pessoas das famílias. Esses pastores trazem problemas nas famílias das pessoas. Por exemplo, o caso do papá, o doutor Carlinhos Zassala, que tem uma filha que costuma ir nessa igreja do pastor Kamalandwa. Pouco importa a idade da menina. Nós do norte, seja a idade da menina, ela é livre de cuidar da vida dela, mas ela não é livre de abandonar a família. Seja o filho, filha. Temos pessoas de 50 anos, 60 anos, ainda regressa na família. Ela ainda senta com a família. Ela ainda regressa para contar o problema da família dele no pai e a mãe dele, ou a mãe dela. Porque ele sabe que os conselhos vêm no pai e da mãe. Como que a filha vai abandonar a família? Vai entrar na igreja e esquece a família porque é o pastor que manda. Como que uma filha pode virar contra o pai e a mãe para defender o pastor? Qual é essa maldade que o pai fez para a filha começar a tomar a parte do pastor? Nós sabemos disso. A maioria dos pastores que estão a vir do Congo trouxeram feitiço. E o feitiço que eles trouxeram em Angola para dividir as famílias, para estragar a vida das pessoas, para meter membros das igrejas no feitiço. Estão a arranjar um meio de fazer dinheiro em Angola.
metendo feitiço na igreja. E essa família, que é do doutor Carlinho Zassala, está a reclamar que ele já não tem contato com a filha, porque a filha é membro dessa igreja. E o pastor que vai aconselhar a filha que não vai mais na casa dos teus parentes, da tua família, porque são feiticeiros. Ah, porque o teu pai é feiticeiro. Ah, se você chegou nessa idade, não é casada, é porque teu pai é feiticeiro. Mas desde quando que o Deus vai dizer ao pastor, se a filha atingiu a idade de 33 anos, 32 anos, ainda não se casou, é porque o pai é feiticeiro. Ah, porque a mãe é feiticeira. Que Deus é esse que diz neste pastor? Povo angolano, vamos lá abrir as vistas. O nosso governo, vamos lá abrir as vistas, pá. O nosso presidente, membro do governo, comandante da polícia, segurança do Estado. Como que isso pode acontecer na nossa terra? Um estrangeiro consegue documento em Angola, a polícia não descobre como que ele conseguiu o documento. Mas para conseguir documento em Angola, tens que ser registrado na conservatória, na tua aldeia onde você veio. E esse pastor Kamalandwa, que é Muluba, que hoje é de Damba. Será que ele tem família na Damba? Ele foi registrado na Damba? Queremos que a polícia tome conta deste homem para verificar a identificação deste homem. Estamos a tirar a atenção dos comandantes da polícia. Estamos a tirar a atenção da segurança do Estado. Até lá em cima, por favor, temos muitos infiltrados em Angola. Ultimamente vimos um pastor no Ambo, em Benguela, quis mudar a pele do albino e chegou ao ponto de aldrabar o tal homem $60.000, porque ele é pastor e ia rezar para o tal homem mudar a pele dele de albino para a nossa pele, a pele preta. Como que isso pode acontecer em Angola, se nós temos lei? Será que os ministros, comandantes, que são de cima, não vê essa situação? Estamos a apelar ao chefe da segurança do Estado para ver o caso deste homem, o pastor Kamalandwa. Estamos a apelar os partidos políticos como a UNITA para ver essa situação. Será que o pastor Kamalandwa fez pedido de nacionalidade? Será que ele pode provar para nós que ele tinha feito o pedido de nacionalidade em Angola? Nós gostaríamos de ver o documento desse pastor. Gostaríamos de ver a família desse pastor. Se ele é mesmo de Damba, então o comandante Miala, por favor, nos ajuda. Para a segurança, verificar a identificação deste homem. Por favor, o comandante da polícia,
vocês que tomem conta do povo, verificam-nos, por favor, verifiquem a identificação deste pastor Camalando. O verdadeiro nome é pastor Camulandwa Kechiluba. Se ele fez o pedido de nacionalidade, que eles nos prova o pedido de nacionalidade dele. Se ele é de Damba, gostaríamos que a família saia para nos provar que o tal pastor é filho de Damba. Se o pastor trabalha com o Espírito Santo, como ele diz que a mensagem dele é do último tempo, então gostaria que esse pastor nos mostre o poder das pessoas que ele já salvou, com o poder que ele tem. Nós do norte não temos idade para dizer que não, a filha, o filho atingiu essa idade, ele já não tem direito de contatar a família ou de estar em contato com a família. Que nos diz que não, quando a filha atinge essa idade, o pai já não pode perguntar, saber da saúde da criança ou da filha. A filha só pode falar com o pastor, mas já não pode falar com o pai e a mãe, porque ela é já crescida. Que tipo de pensamento é esse? Que tipo de defesa é essa para vocês dizer que não, ela já é crescida? O pai já não poderá saber da saúde da filha. Estamos a ver isso, que já são casados 40, 50 anos. Ainda chamam o pai, ainda vão visitar o pai e a mãe. Nenhum pastor virá dizer que não, pá. Já não tens direito de evitar teu pai porque teu pai é feiticeiro. A família já foram na igreja. Já foram conversando com o pastor. Até o pastor vai chegar ao ponto de ir na televisão Zimbo para a filha ir se queixar, para a filha fazer difamação contra o pai. Até a filha duvidar do nível intelectual do pai. Mas o pai, o doutor Carolínio Zassala, é muito conhecido em Angola. Ele é doutor psicólogo, muito conhecido em Angola. Você, que é estrangeiro, que veio à procura da vida em Angola, você que veio para procurar o caminho para ir na Europa, porque na tua terra não consegue comprar bilhete para ir na Europa. Você hoje que vai dividir as famílias de Angola, com a tua feitiçaria que você trouxe de Angola, o comportamento do Mbie, pastor Mbie, que é o vosso comportamento do Congo, você vai trazer isso em Angola. Desta vez, vamos pedir ao presidente da República. Desta vez, chegaremos ao comandante da polícia, chegaremos à segurança do Estado. Se você tem feitiço que você trouxe de Baluba, do Congo para Angola, se você faz parte do culto de alguns membros do MPLA que estão por atrás a te defender,
então esse feitiço vai cair. Porque este assunto vai chegar ao presidente da República. Este assunto vai chegar no partido da oposição da UNITA. Eles terão conhecimento disso, porque vai chegar ali. Esse assunto vai chegar na segurança da presidência do Estado, porque vão verificar o assunto do pastor Kamalandwa. Nós iremos até na Damba verificar a tua família. E o senhor pastor Kamalandwa, você vai provar os teus documentos do pedido da tua nacionalidade em Angola, de Baluba para angolano de Damba. Você vai provar isso. Estamos fartos de estrangeiro abusar angolanos na própria terra. Isso não pode. Isso não pode, isso chega. Saiu tantos pastores em Angola, a maioria são congoleses. Pergunto eu, como que eles conseguem documento? Alguns a trabalhar o povo, a roubar o dinheiro do povo angolano. Alguns a dividir as famílias, como o pastor Kamalandwa. Alguns a dar feitiço nas famílias, a estragar a vida das filhas angolanas, do povo angolano. Agora, na igreja Imut, que é a igreja que encontra-se no Palanga, que é a igreja a mensagem do último tempo, todo membro da igreja sabe que não, o pastor namora com Adelaide Inoque há mais de 20 anos. Sabe que ele namora com a Nininha na igreja? E agora ela está com a filha do pastor Zassala. Você vai separar as pessoas que a família? Onde você conseguiu essa autoridade, esse poder de dividir famílias? Será que o pastor não é para unir as famílias? O pastor não é para pregar a boa nova, ajudar as famílias? O pastor está lá para fazer difamação dos pais, das mães, das famílias. O pastor está lá para levar as filhas contra os pais. Será que o nosso governo não vê isso? O pastor vai na televisão queixar porque esse pai está a lutar com a filha. Será que é o trabalho do pastor? Será que você não vê que quando o pastor já começa a levar crente na televisão, há uma coisa escondida? Será que é o trabalho do pastor? Queremos que essa mensagem chegue ao pastor, ao presidente da República, o senhor, o presidente Gelo. Temos muitos infiltrados em Angola. Temos pessoas nas Forças Armadas que são congoleses que vieram à procura de bilhete para ir na Europa, foram apanhados na tropa. E são major, são tenente coronel, são coronéis na tropa angolana, as FAPLAs. Temos pessoas na zona Angola a trabalhar, que são congoleses. Fizeram documentos falsos. Estão a trabalhar como angolanos. Como é que o segredo do país não pode chegar fora? Membros do governo vão nessa igreja Imut que está no Palanca. E ele virou amigo dessas pessoas.
E ele a fazer difamação do povo angolano naquela gente que são membros do governo, a dizer mentiras. Será que é trabalho do pastor dividir famílias? Pergunto eu. Então, se a família tem problema com filho ou filha, qual é o trabalho do pastor? Não é unir aquela família? Será que é dividir? O nosso trabalho é trazer a verdade na frente do governo, à frente do povo. Na nossa terra, Angola, não deixaremos um estrangeiro destruir o povo angolano na nossa terra. Porque Angola nos pertence, é a nossa terra. Infelizmente, o pastor, você não vai escapar. Viremos com todas as provas e a polícia vai meter mão na tua vida. Teremos a verdade. Abraço ao nosso povo. Tamo junto.